Bem, olá a todos. Hoje a gente vai falar com a Luísa Diebold sobre facilitação visual. Então eu vou convidar ela aqui para começar o nosso papo. Deixa eu escrever aqui. Olá, Léo, Deia. Luísa, mandei aí o convite. Maravilhosa! Oi! E aí? E aí, 8h30 da manhã, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, tô acordada aqui desde as 5h30, filho. É isso. Eu sou time, Aqui em sou Portugal já time são da meio-dia e manhã. meia. A vida já começou há um tempo, né? Ah, muito bom, você está com ares europeus. É, eu tô aqui com minhas plantas, tô aqui com Eu minhas tô, plantas, né? As né? Aqui, ó, maravilhosas. nosso, Salvando. nosso, vamos dizer, nossa ponte com a nossa saúde mental, né? Nossa, total. O meu número de plantas em casa foi assim exponencial depois do home Do office. lockdown, né? Aham. Bem, tá me ouvindo bem? Tô fluindo bem? Sim, tudo certo. Então tá, vou começar então, tá? Sim. Então, bem-vindo a todos que estão aqui, né? Quem quiser pode ir botando aí as perguntinhas no chat que a gente vai respondendo da forma que a gente conseguir, né, durante a conversa. Eu vou apresentar a Luísa brevemente, assim, acho importante dar uma situada de quem é ela, mas basicamente o que a gente vai conversar hoje vai ser sobre a facilitação visual em projetos criativos, né? A Luísa é designer, facilitadora visual e de processos. Ela já trabalhou em agências com atendimento e criação, mas também como consultora e pesquisa nessa parte de design thinking e inovação social. Ela já empreende desde 2016 e muito voltada para a parte de gestão e comunicação, mais ou menos assim, né? Ela diz ser apaixonada por novos aprendizados e inovação e procura sempre essa coisa de simplificar processos, né? Conteúdos e informações, principalmente de uma maneira visual, que é um pouco do que a gente vai estar falando aqui. Ela diz que acredita no design com essa ferramenta, né, para criar valor, tanto em negócios como em projetos, e costuma estudar e aplicar esses conceitos dessa nova economia, que a gente vai falar um pouco, desde 2015, e entende que isso é uma nova forma de pensar novos modelos de negócio e resolver essas questões complexas, capciosas e urgentes que a gente está vivendo aqui no mundo, né, nesse mundo contemporâneo. Então é isso. Sim. Luísa, quer complementar com mais alguma coisa, algo que eu não falei? Não, tô super feliz de estar aqui contigo. Admiro muito o teu trabalho. Fiquei muito animada também de conhecer, né, o Estúdio Venturas e saber dessa nova empreitada de vocês, porque eu Sim. já conheço o seu trabalho há muitos anos, sei que é incrível, então tô bem animada para a gente conversar, bater um papo, café da manhã, almoço e É. aí, enfim, poder inspirar também mais pessoas a respeito dessas coisas malucas aí que a gente faz, né? Que a gente Uhum. precisa falar disso porque as pessoas precisam entender o que que é isso, né? Então tô bem Exato. feliz de estar aqui contigo, Felipe. Ah, que luxo. Obrigado. Também admiro muito seu trabalho. Acho que todo o movimento lá de 2015, né, dessa nova É. economia, que eu entendo como se fosse essa economia colaborativa, né, essa economia talvez um pouco mais voltada para não a sustentabilidade, mas a sustentabilidade de organismos e de comunidades. Aham. Então, eu acho que a gente já vai trocando muita figurinha, né? Já ajudei você em alguns trabalhos É. voltados a esse tema que a gente vai estar falando aqui hoje, que é facilitação visual. Mas assim, começando então a primeira pergunta, né? A gente fala sobre essa coisa dos projetos criativos, assim. O que que você entende como isso, assim? O que que é um projeto criativo? O que que é um projeto não criativo? Isso existe, Aham. né? Sim. Então, fala aí pra gente um pouquinho. Pois é, quando a gente estava, né, conversando sobre qual seria a temática que a gente ia trazer aqui no nosso bate-papo, eu dei uma olhada, obviamente, no Instagram de vocês, no site de vocês, também olhei para Céu Azul, né, e vi que o que existia em comum era da gente poder falar de alguma maneira desses projetos criativos, que na verdade, tá, existe um mito, né, de que as pessoas existem os criativos e os não criativos. Para mim, criatividade está muito conectada a resolver problema. Tá resolvendo um problema, tá sendo criativo. Tem que fazer um Total. almoço com o que tem na geladeira, tu tá exercendo a tua criatividade, né? Então Verdade. existe também um estigma, eu acho, de que o que é criativo e o que não é criativo. A gente resolveu colocar dessa maneira aqui, desse jeito, porque eu acho que tem a ver com os projetos que trabalham essa questão visual, que estão entregando valor num sentido mais em termos de design, né?
Então, tu é designer, eu sou designer, tu trabalha com outros designers no Estúdio Ventura também, Venturas. Então, eu acho que para mim, os projetos criativos têm essa conexão com o design e com uma entrega que pode ser tanto de digital, até acho que é legal a gente falar sobre isso, porque hoje em dia tá tudo, né, digital. Para tu fazer uma papelaria de identidade visual é uma coisa assim antiga. Então, eu acho que também conecta bastante com o mundo digital, online, né, virtual, e ajuda a comunicar algumas questões que são um pouco mais abstratas. Então, o design, o visual, ele está muito a serviço de tangibilizar ideias, né? E é justamente um desafio grande que a gente passa por aí para conseguir ajudar as pessoas de uma maneira criativa, visual, atraente, bonita, a passar uma mensagem. Então, para mim, os projetos criativos estão um pouco nessa área, e aí podemos dizer site, identidade visual, ou projetos de inovação, né? No geral, consultoria também, então design thinking, um monte de coisa, né? Mas queria, obviamente, também ouvir o que tu tem a dizer sobre isso. Cara, pra mim, acho que você acertou em cheio, assim, projetos criativos são esses que realmente resolvem um problema, de fato, e, tipo, os problemas, eles estão crescendo exponencialmente ao nosso redor, né? Às vezes é um problema que está vivendo na sua rua, é um problema que está na sua vida pessoal, é um problema que está na sua família. Então, um exemplo, recentemente, foi que eu vim aqui para Portugal, né, e minha família começou a se mobilizar para gerar essa coisa da cidadania, né, e revisitar a família e tudo mais. E aí era tanto caos, era tanta, tipo, da onde é fulano, a árvore de não sei o que lá. Não, e peraí, o processo, tem que enviar para uma advogada fazer não sei o que lá. Que eu falei assim, gente, peraí, vamos desenhar isso? Vamos tentar Aham. tornar isso visual, porque, tipo assim, eu não tô entendendo absolutamente nada, não sei o que é para eu fazer, como é que eu participo, como é que eu não participo, né? Quais são os momentos que eu tenho que estar entrando. Então, como você disse, né, resolver alguma coisa que é, tipo, como é que você vai almoçar hoje com o que você tem na geladeira e tudo mais. E eu acho que o papel da facilitação visual, e eu vou pedir um pouco para você falar um pouco sobre isso, o que que é isso, né? Como é que isso se Uhum. aplica pelo menos me ajuda muito a tentar organizar a ideia, né? E nos trabalhos que a gente fazia era muito uma coisa de botar na parede e tudo mais, e hoje em dia as coisas se É. transformaram muito mesmo com o digitalizar, né? Tipo, até na Uhum. transmissão da informação. Mas acho que principalmente para mim, projetos criativos são projetos que tentam resolver problemas, assim, de uma maneira bem objetiva, assim. E a coisa da cidadania para mim é um exemplo porque é um exemplo que aconteceu na minha vida pessoal, de tipo, cara, eu preciso gerar entendimento, né? Mas Sim. do seu ponto de vista, assim, o que que é essa facilitação visual, assim, tipo, o que que significa isso, né? Pois é, eu tô achando também interessante de tu trazer esse exemplo, porque eu acho que ele é perfeito para ilustrar, né, como a facilitação visual pode ajudar, tanto em termos de organização do pensamento, como tu disse, como de comunicação entre equipes, né? Equipes, no caso, a família. Mas a gente está Uhum. aqui sempre trazendo essa perspectiva mais profissional, né, de trabalho. Então, eu vejo que até uma estratégia da Céu Azul de utilizar o termo facilitação visual e não tanto facilitação gráfica vem dessa demanda. Porque quando a gente fala Interessante. facilitação gráfica, as pessoas já estão muito conectadas com a coisa alguém na palestra ouvindo, resumindo visualmente. E aí a gente tá entendendo que a facilitação visual, e até estudando na literatura que existe, que é um dos livros principais que aborda isso, que é do David Sibet, que é um dos caras que basicamente criou essa profissão, né? Ele fala que a facilitação visual ela é mais ampla. Então é justamente essa ideia de utilizar recursos visuais em processos, né? Em comunicação, em um projeto. E não necessariamente eu estou ali resumindo visualmente o que está sendo falado. Eu estou entendendo um contexto e fazendo um esquema visual e que não precisa ter assim, um nível de detalhamento de, sei lá, uma ilustração incrível. Não é essa também o objetivo da facilitação visual. A facilitação visual ela não é arte, tá? Ela é uma maneira da gente utilizar os recursos visuais para a gente conseguir se comunicar melhor e conseguir organizar melhor o pensamento entre as pessoas e de ti contigo mesmo. Aí também já tem uma... Depois eu até quero fazer um vídeo sobre isso, porque tanto termo novo, né? Então, assim, às vezes
o pensamento visual confunde um pouco com a facilitação visual, que confunde com a facilitação gráfica. São muitos termos para falar coisas que são parecidas, mas são diferentes. Então, Sim, sim. E aí, eu tenho um exemplo para falar também que pode falar. Eu trabalhava no laboratório de inovação da Oi, né? E a gente usava muito assim a coisa da facilitação visual para tentar gerar entendimento entre as diferentes equipes, né? Tipo, então tinha muito Canvas, tinha muito modelos, vamos dizer assim, modelos já pré-prontos, né? Templates que a equipe era convidada, né? As pessoas convidadas a preencher. E isso era uma forma que a gente tinha de organizar a informação, né? De alguma forma. Mas estudando um pouco sobre isso, eu comecei a pensar, cara, eu quero muito, sei lá, eu quero muito melhorar a minha saúde. E aí o que eu fiz foi comprar um quadro branco e botei no meu quarto, quase como se fosse uma montanha, né, vista de perfil, assim, de lado, né? E aí eu falei, cara, então eu vou começar fazendo uma academia. Tá, agora eu vou botar, sei lá, agora eu vou começar a fazer um futevôlei, vou tentar caminhar alguns dias, vou tentar ir alguns dias pro trabalho de bicicleta. E aí no topo da montanha tava, tipo, sei lá, emagrecer tantos quilos, né? E foi uma forma visual que eu achei de construir uma narrativa, né? Construir uma narrativa visual que me guiasse por um caminho ao invés de ser uma linha reta ou de ser uma lista de tarefas atulhada no meu computador ou na minha mesa de trabalho, algo que me trouxe clareza, assim, né? Então eu acho que essa coisa que você está falando de dividir o que é facilitação visual, o que é não sei o que lá, o que é não sei o que lá, eu acho que a facilitação visual, pelo menos do meu ponto de vista, tem essa característica de tornar facilitar de fato o entendimento de algum objetivo ou um guia, né, que você possa mostrar, por exemplo, sei lá, tirei uma foto daquilo para minha mãe, ela falou, que legal, tá onde? Agora na sua montanha, né, me zoando assim e tal, mas era uma forma de tipo trocar com ela, pelo menos, né? Olha, tô tentando, né? Pô, tô aqui, tô barrigudo, mas tô tentando, alguma coisa assim, sabe? Não, total. E é engraçado, porque isso também tem uma questão de perfil, assim, a gente que empreende, né, a gente sabe que a gente está sempre perseguindo fazer o que a gente fala, né? Então, estamos aqui falando sobre facilitação visual, não é porque eu acho legal e aí estou tentando vender isso. Não, gente, eu uso isso para organizar minha vida. Então, se eu acho tão útil a ponto de que eu uso muito isso e quero poder vender e oferecer isso para os nossos clientes e entender como as pessoas podem fazer isso também para viver disso, né? E para oferecer para mais pessoas, porque isso resolve um problema do mundo, né? Então, o que eu percebo é a nossa mente, ela nos engana demais. Então, se a gente não tira o que está aqui dentro da nossa cabeça para o mundo tangível, para o mundo físico, a gente fica com percepções que podem estar deturpadas da realidade, né? Então, é isso. Tu deu o exemplo da tua montanha fitness. Agora eu não tenho feito mais, mas no início, quando eu comecei a empreender e tudo mais, quando eu comecei a ser dona da minha própria vida, eu comecei a fazer aqueles bullet journals, né? Que é os diário em tópicos. Então, tu anota muitas coisas durante o dia e consegue ter um tracking visual de tudo que tu está fazendo. E eu tinha isso também de exercício, de beber água, de coisas... E aí, assim, o que me faz feliz, por exemplo? O que eu gosto de fazer durante o meu dia que me deixa feliz? Aí, anotar isso, ver o que eu fiz. O que eu fiz hoje que me deixou feliz, né? E tem muito também a ver com um momento de celebração, de reflexão a respeito do que foi feito, né? Então, tu registra, aí tu olha para isso e consegue ter novos insights. Então, é como se tu fizesse um movimento de sair da tua cabeça para ir para o papel, para o mundo tangível, para gerar novas reflexões a respeito disso. Porque para mim, pelo menos, né? Se fica tudo aqui dentro, a minha cabeça fica confusa, né? Então, por isso que o pensamento visual, nesse caso, né, que tem conexão com a facilitação visual, te ajuda a elaborar o que está acontecendo internamente, porque tu primeiro tira de ti, bota no mundo e depois tu pode voltar para ti com um outro filtro, né? Então, uma coisa muito louca. Sim, eu acho que tem uns ganchos interessantes que você falou, principalmente a parte da celebração, né? Porque quando eu trouxe essa coisa da montanha fitness, digamos assim, passa um pouco essa ideia de gamificar, né? De tipo, olha, aqui você tá no level 1, aqui você vai pro level 2, você vai pro level 3. Mas eu já vi exemplos de facilitação visual até que você fez, onde não tinha, na verdade, um caminho construído, né? Era só, tipo assim, uma reunião de 3, 4 horas transformada em um A0 gigante, onde as ideias se conectavam, né? A gente estava falando, por exemplo, de energias sustentáveis, então tinha, sei lá, um símbolo no meio e linhas conectando outras ideias e tudo mais. Então,
é interessante pensar que a facilitação visual ela não vem só para tipo gamificar sua vida, né? Ou de alguma forma criar um tracking das coisas, mas assim uma forma de você transmitir essa informação e compartilhar ela, né? E você já trabalhou no Colabora América, né, em grandes eventos onde você construía painéis que viravam quase como se fosse assim um artefato mesmo, né, um super produto, né, daquela conversa solta, né, daquela conversa que acontece assim. E tem essa coisa do Art of Hosting, né, que é basicamente a arte de você anfitriar É. conversas e colher resultados que importam. E eu vejo a facilitação visual sendo muito isso, né? Tipo assim, a capacidade de você colher o que está sendo falado de uma forma inteligente, né? Não só o que está acontecendo na sua vida, que está quente, está em ebulição, mas também o que um grupo de pessoas está falando e alguém tem que registrar aquilo de uma forma que seja fácil de compartilhar, né? Então a pergunta que eu faço para você é muito essa, assim, como você vê o potencial dessa coisa do compartilhar da informação dentro da facilitação visual, né? A facilidade que isso traz, Sim. ou perde informação porque, enfim, não tá tudo lá, né? Como é que é isso? Sim. Eu acho, o que eu falo para os nossos clientes e para as pessoas que fazem os nossos cursos de facilitação visual quando a pessoa faz um evento ou uma reunião, eu vou citar a ideia do evento, porque o evento ele requer muitos recursos para que ele aconteça, né? Então, o cliente vai lá e faz um evento em que vai ter várias palestras, vai ser um dia inteiro de interação e tudo mais. Aí, no cenário presencial, a gente já fala do cenário home office e online, né? Uhum. Mas no cenário presencial, Colabora América, como tu citou, né? Então tem um monte de gente que vai para lá, tem um monte de palestrante, tem um ambiente, tem um cenário, tem iluminação, tem microfone, tem, né, áudio, tudo, vídeo, tem um monte de coisa que acontece naquele dia que precisa dar suporte para que aquele evento aconteça, né? São muitos recursos que a gente investe para que aquele evento esteja ali acontecendo. E aquele evento está acontecendo ali basicamente para as pessoas conversarem, para as pessoas trazerem o conteúdo. O conteúdo é o core do evento, tá? É o Isso, coração do exatamente. evento. E isso não tem o registro. Tipo assim, pra mim é surreal, entendeu? Tu vai ter foto, tu vai ter vídeo, tu vai ter várias coisas e aí morre ali. Porque se tu não tiver alguém registrando o conteúdo, que é a parte importante daquele evento, não é que não precise ter o resto, é porque precisa também ter a facilitação visual, também ter o registro visual do que está sendo falado, porque isso faz com que o evento e com o que está sendo falado no evento tenha uma duração muito maior, porque o cenário vai morrer ali, entendeu? Então, as fotos, elas são uma maneira, né, da gente ter isso para registrar durante mais tempo, né? E ter essa memória do evento, assim como um vídeo e tudo mais. Mas a foto principal, para mim, é o que está sendo falado. E isso é o que a facilitação visual faz. Ela registra o que há de mais importante, que é a interação e a relação, né? O conteúdo daquela conversa, daquele diálogo. E aí, é interessante também falar, porque eu gosto de fazer o meu estilo de facilitação visual, ele não tem muito um passo a passo certinho e definitivo. Porque, na verdade, as lacunas, para mim, quem preenche é a própria pessoa que está ali visualizando. Quem sou eu para dizer o que a pessoa precisa enxergar primeiro, segundo e quais são as conexões que ela tem que fazer a respeito daquilo que eu estou desenhando num esquema mental, num esquema visual, né? Então, eu estou ali ouvindo. Geralmente a gente gosta de trabalhar em dupla na Céu Azul, né? A gente já trabalhou de dupla algumas vezes, porque eu acho que o Graças a conteúdo Deus. primeiro que tu fica maluco fazendo tudo sozinho, Exato. né? Exato. E acredito muito em parcerias, em estar ali, tu, né, troca. Tem muita coisa que Sofrer junto, acontece. né? Sofrer junto, tipo, caraca. Exatamente. Nossa Senhora. Ah, Primeiro que é aquela coisa, tu chega sozinho num evento que tem 50 pessoas, 10 pessoas, sei lá, tu fica assim, meu Deus, sou eu contra todo mundo. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? sim. E aí fica aquela Então, coisa tipo assim, oi, gente. ai, Oi. gente. É, E tu tem que prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo, né? Tu não consegue ir no banheiro, não consegue pegar uma água, tu não consegue, é. assim, olhar pro lado porque tu tá 100% focado no conteúdo. Então é muito bom poder trabalhar em dupla. E aí o que a gente faz é ter uma pessoa 100% focada em ouvir e anotar tudo nos post-its, né, para ajudar, e a outra pessoa ouvindo também e pegando esses post-its e fazendo uma diagramação, né? E aí realmente pensando como eu vou representar visualmente esse conteúdo, essa frase, isso que ele está falando,
desenhando, né? Que ela tá falando. E aí, a partir disso, a gente consegue criar esses painéis que, novamente, a intenção não é dizer como a pessoa tem que pensar a respeito desse conteúdo e, como tu falou, não tem como registrar tudo. A ideia não é registrar tudo. E aí sempre vai ter o que a gente chama na Céu Azul da peneira, né? Da escuta, que é o que tu tá ouvindo e a tua curadoria, né? Então, cada um vai ter uma curadoria e essa curadoria é muito interessante justamente ter de várias pessoas, né? Então, assim, a gente já fez vários painéis e aí chegava depois palestrante, né? A pessoa que estava falando, falava assim, nossa, eu achei muito... A própria pessoa que falou aquilo olhava o painel e tinha novos insights a respeito daquilo mesmo que ela tinha falado. Porque por causa da peneira que a gente fez, da escuta a respeito do que ela disse. Então, olha como é rico esse processo, né? De tu ouvir o outro e aí resumir isso visualmente. Tá sempre gerando esses novos insights a partir de um outro olhar, né? Sim, uma coisa que eu fiquei pensando é que, assim, toda reunião, né, que a gente costuma ter na vida, tem sempre alguém que tem aquela tarefa chata que a gente chama de secretário, né, secretária, É. que pô, anota aí o que a gente está falando, né, anota aí as decisões que foram tomadas. E o que eu acho legal dessa técnica, né, dessa habilidade da facilitação visual é tornar isso lúdico, né, de alguma forma. Não, peraí, então a gente decidiu isso aqui, tá, então a gente está decidindo que no centro vai ter um grupo e depois vai ter pessoas ao redor e aí você desenha isso, né? Transforma isso de uma forma que fique um pouco mais divertida, pelo menos não só de fazer, né? Mas como também de vivenciar isso, né? Deixa de ser aquela coisa de, um bullet, um checklist e tudo mais. Mas o que eu vejo grande, assim, é uma grande barreira, é tipo, pô, eu não sei desenhar. Caraca, É. e aí, né? Pô, eu não sei desenhar. E aí, eu não posso ser um facilitador visual, né? Eu não posso assumir esse papel porque, putz, eu sou muito ruim, eu não sei desenhar. Então, como é que você ultrapassa isso, né? Tipo, como é que, por exemplo, a pergunta aqui, na verdade, é tipo, tá, lindo isso tudo que a gente está falando, vejo aqui os benefícios e tudo mais, tem as suas questões, tem os benefícios, mas e como é que eu começo isso, né? Tipo, como é que eu trago isso para minha vida? Por exemplo, quando eu fiz esse desenho da montanha fitness, foi zoado, assim, foi feio, na verdade, sabe? Foi tipo, sei lá, um traço na tela, parecia que ela tava rachada mesmo, e um bonequinho palito com um quadradinho escrito o que eu queria fazer, né? Academia e tudo mais. Só isso já era o suficiente para organizar a minha cabeça, né? Mas a pergunta para você é muito essa, assim, como que uma pessoa que é leiga, não sabe desenhar, começa esse tipo de prática ou esse tipo de, vamos dizer, de hábito, né, visual? Sim. Sim, eu acho que tem várias falácias nessa pergunta, né? Primeira delas que a gente fala direto, né, na Céu Azul é que todo mundo sabe desenhar. Se tu sabe andar, tu sabe desenhar. Porque todo mundo, uma vez na vida, aprendeu a desenhar para desenvolver sua própria coordenação motora, tá? É uma questão pedagógica. Então, é mais um resgate de como desenhar, né? De como tá se expressando de uma maneira visual. E aí, como eu já falei aqui, a facilitação visual, ela não é a arte, né? Ela é uma maneira de tu conseguir se comunicar visualmente, não precisa ser um desenho incrível. A gente brinca também que no nosso curso a gente tem o raio iconizador, tá? Então o raio iconizador, ele funciona para absolutamente qualquer coisa que exista no mundo. Tu pode iconizar uma cidade, tu pode iconizar um objeto, uma pessoa, qualquer coisa, um sentimento. Então a ideia, por isso que a gente usa essa linguagem do ícone, né? Porque o ícone, ele tem um traço muito mais simples, né? E ele é um desenho muito mais rústico, né? Muito mais... isso, assim, despretensioso, né? Ele é um rabisco, né? O que no inglês a galera chama de doodle, né? Então é um doodle, ele é um rabisco ali que tu faz, que dá pra entender o que é aquilo, mas que não necessariamente tá com um super acabamento, porque, novamente, a ideia é ser rápido e a ideia é comunicar, e não ser a coisa mais bonita do mundo, tá? Então, eu acho que dito isso, né, de que é um desenho simplificado, de que todo mundo sabe desenhar, o que acontece como qualquer prática, né, que tu quer desenvolver, você precisa praticar. Então, todos os dias, se você puder, de repente, ter um caderno
de desenho, né? Em que todos os dias tu possa desenhar um desenho por dia e pensar, exercitar, né, esse pensamento visual e como desenvolver esse teu traço, né? E o que eu acho incrível da facilitação visual e do desenho no geral é que cada um vai ter um estilo, sabe? Então, mesmo que a gente vai desenhar uma estrela, eu vou desenhar uma estrela de um jeito, tu vai desenhar uma estrela de outro jeito, né? Então, até a própria jeito que eu desenho uma estrela ontem não vai ser do jeito que eu desenho a estrela hoje. Então, isso, ele é muito... Não tem um jeito certo e um jeito errado, sabe? Sim, eu lembro de um professor meu do colégio mesmo, professor de arte, que ele pediu para todos os alunos virem no quadro e desenharem uma mão, né? E Aham. aí, aquela barreira, né? As pessoas, ai não, não, pelo amor de Deus, não, tal, colégio, né? Ensino médio. E aí todo mundo desenhou a mão no final. E aí ele chegou e falou, tá, qual é a melhor mão, né? E aí todo mundo ficou tipo, sei lá. Ele, cara, não tem melhor, porque na verdade é tudo aqui uma expressão da forma como vocês entendem uma mão e é isso. Tá tudo É. bem, sacou? Tipo, você não precisa tentar desenhar uma mão super realista, né? E aí ele foi mostrando desenhos de Picasso, né? Coisa do construtivismo, cubismo, todas Sim. as quebras, né, que existem no Tarsila do Amaral, que desenha um pé gigante, tipo, tá, mas É. isso é arte também, isso é, tipo, super Uhum. incrível. Então, se desprender disso, acho que é o primeiro passo, né? Tipo, de fato começar a desenhar, assim. Exatamente, exatamente. E criar esse estilo, né? Tem um livro muito bom do Austin Kleon, que é aquele Roube como um Artista, né? Claro. Depois Uhum. ele tem o outro Mostre Seu Trabalho. E aí é muito sobre isso, assim, sabe? É muito sobre, na verdade, ter a coragem de colocar no mundo algo que não é perfeito, porque nada é perfeito no final das contas, entendeu? Então, Uhum. tu vai desenhar aquilo, porra, eu olho meus trabalhos antigamente, eu morro de vergonha de mim mesmo, sabe? Mas era o melhor que eu podia fazer naquele momento. Então, a gente está sempre evoluindo. O desenho, a facilitação visual, quanto antes tu começa, mais rápido tu chega lá e melhor tu fica a cada dia. Não tem como ficar pior, entendeu? Então, assim, é só perspectiva boa. Então, assim, para mim, o que é o como começar é começar. Então, assim, vai lá e pratica, vai lá e exercita de ti contigo mesmo, ou de ti com pessoas mais próximas que tu não vai se sentir tão julgado, ou então criar um perfil no Instagram justamente para divulgar essas coisas, né? Muitos artistas criavam como é que é o nome daquilo? Nomes, né, anônimos para botar, expressar Uhum. o seu trabalho no mundo, Pseudônimo, né? pseudônimos, exatamente. Então, você pode criar, né, hoje em dia o seu pseudônimo aqui no Instagram, de repente, Uhum. e divulgar a sua arte, mas assim, eu encorajo as pessoas a realmente publicar isso. Na verdade, nesse mundo aí de redes sociais que a gente está vivendo, de muitas aparências, né, de muita maquiagem, né, da vida. Estética, né? Estética, Exato. Eu acho que o que mais vaidade. vende e o que mais conecta é a verdade e não o desenho perfeito, a coisa mais incrível, né? É justamente expressar algo que seja real para ti, né? Então isso para mim conecta muito mais do que o melhor desenho do mundo, a ilustração perfeita, né? Então assim é muito mais sobre isso na minha visão, né? Sobre essa expressão real do que tu acredita, do que tu tá entendendo ali, do que um desenho incrível, uma ilustração maravilhosa, uma facilitação visual que é o Monet, né, sabe? Então, não sei nada, pra mim é Sim. outra coisa. Eu tava pensando aqui que, assim, você já trabalha com isso, né? E você, na verdade, criou uma empresa junto com o Lucas, camaradaço, sobre céu azul facilitação, né? E Uhum, queria entender um pouco mais, assim, que a gente tá falando de facilitação visual, mas o que que é, de uhum. fato, essa facilitação, né? O que está sendo facilitado? Como é que que significa esse termo do seu ponto de vista, né? Acho que a gente pode pesquisar na internet, vai achar milhares de coisas, mas como que É. você traz isso da facilitação e conectando isso com o visual, né? Acho que a pergunta é mais ou menos essa, assim. Sim, pois é, quando eu e o Lucas a gente começou a trabalhar em outros projetos juntos, né, vários questionamentos surgiam a respeito do processo de fazer um projeto, né? Então, isso já vinha também lá desde o início, né, de quando eu comecei a trabalhar com design, com projeto no geral. Eu me questionava bastante a respeito do como fazer um projeto
versus o resultado do projeto, tá? Então, muitas vezes o resultado do projeto pode estar lindo, pode estar incrível, mas o processo do projeto, ou as pessoas se mataram, a pessoa pediu demissão, foi horrível, todo mundo ficou estressado, foi uma bosta, todo mundo brigou, foi assim, um caos. Sabe quando tu termina o projeto, tu não quer nem mais olhar para aquele negócio? Então, qual é o custo disso, né? Eu tô fazendo um resultado incrível num projeto, mas o processo me sugou inteiro, eu quase morri no meio do negócio. Então, assim, porque tinha muito disso, né? No design, no mundo das agências, né? Eu trabalhei, fiz estágio em agência. Aquela coisa exaustiva de você É. queimar todos os fusíveis, né? E você depois só ficar aquele, nossa, graças a Deus isso acabou, né? E tudo mais. Acabou. Tem muitas pessoas que continuam vivendo essa realidade, né? A gente É justamente verdade. se incomodou com isso e quis fazer diferente, né? Mas isso Total. era uma coisa que eu questionava bastante. E aí, também conversando com o Lucas, né? Trabalhando mais com ele, a gente começou a se dar conta que também durante os projetos, muitas vezes a pessoa não estava nem entendendo o que estava acontecendo durante o projeto, entendeu? Porque o que Uhum. acaba rolando é que quando tem o resultado, fica claro, né? O que está acontecendo, né? Tipo, tá, o que foi feito foi isso. Mas Uhum. quando tu tá no meio do furacão ali do projeto, tu não entende o que tá acontecendo. Tá, mas a gente vai pra lá ou a gente vai pra lá? Como tu falou antes, qual foi a decisão que a gente tomou? Por que a gente chegou no lugar que a gente chegou? É tudo muito intangível, né? E a Uhum. facilitação visual, a facilitação no geral, tanto a facilitação dos processos, né, dos diálogos e o visual, ajudam a trazer a consciência de onde nós estamos, para onde nós estamos indo e por que nós estamos tomando essa decisão, sabe? Eu sou realmente muito fã desses projetos, desses processos, né? Dessa Eu também. ferramenta, né? Porque, cara, pra mim não tem como trabalhar de um outro jeito que não seja assim, sabe? Às vezes tu pega um cliente que tá perdidaço, né? Tu fala assim, cara, como é que essa pessoa trabalha? Eu não tô entendendo nada que ele tá falando. Por que ele tá... Calma, deixa eu desenhar isso aqui, sabe? É muito Uhum. nessa intenção a facilitação. E aí, como eu sou muito visual, o visual ele tá a serviço disso, né? Mas ele tá. Uhum. Por isso que eu gosto também de falar bastante que a gente precisa trazer a facilitação visual e o visual no geral, né? De uma maneira muito mais estratégica do que Isso, simplesmente um desenho e tudo mais. Não, ele tá a isso. serviço de algo maior, gente. Ele é meio, ele não é fim. Ele é meio. O que tu tá facilitando visualmente, né? Tenta entender. E isso que importa, não é? Por isso que eu fico assim, tá bom, é legal saber como é que tu vai desenhar o carro, como é que tu vai desenhar a janela, como é que tu pode desenhar mundo, como é. Mas, cara, joga isso pra mim, tu joga isso no lixo se tu não sabe pra que tu tá desenhando a porra do mundo, a porra do carro, o negócio. Tipo assim, se Sim. está a serviço de algo e não porque aí é arte, aí é outra coisa, e tá tudo certo se quiser ser, que seja isso, sabe? Mas eu não tô a serviço de desenhar o melhor carro do mundo, a melhor janela, o melhor mundo. Eu tô a serviço de entender o que está sendo comunicado e utilizar aquele desenho para ajudar naquela outra coisa. Eu tô interessada naquele outro negócio e não no desenho em si, sabe? Uhum. Cara, acho que é muito isso, assim, você precisa tudo na vida, né? Ferramentas, você pode ter várias, assim, mas se você não sabe usar elas, ou pelo menos É. aplicar elas em algum contexto que faça sentido, acaba se tornando algo que pega poeira, né, no seu cérebro, assim. E eu acho que a facilitação visual traz muito isso, assim. Eu queria mergulhar um pouco mais sobre como você trabalha hoje em dia na Céu Azul, né? Porque a gente estava falando um pouco desse cenário digital e agora a gente está num Sim. mundo pandêmico. E como é que você aplica isso, né? Tipo assim, tá, vamos dizer que eu sou um freelancer que trabalha com alguns serviços numa espécie de mediação ou alguma espécie de consultor. E como é que você guia as pessoas para esse processo de facilitação online hoje em dia, né? Uhum. Tipo, você usa qual ferramenta? Como é que você desenha nessas ferramentas ou você usa os recursos que a própria ferramenta já tem? Como é que você constrói essa narrativa, né? Esse processo que é tão valioso a nós? Como é que você usa as ferramentas existentes no mundo digital hoje em dia? Sim. Então, justamente, né, esse contexto novo que a gente está vivendo trouxe desafios, mas ao mesmo tempo vantagens, né? Como tudo na vida, a gente perde e ganha, né? Várias coisas. O que eu vejo de vantagem é que hoje em dia está muito mais fácil da gente fazer encontros, né? Com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Estamos aqui, né? Falando. Tu está em Portugal, eu estou aqui no Brasil.
Então, eu acho que É essa questão verdade. das barreiras, né, foi um ganho que a gente teve, né? A gente ter acesso a coisas que estão distantes fisicamente da gente. E Sim, no aí, próprio Estúdio Venturas, só um parênteses assim, né? Talvez um aham, jabá. No próprio Estúdio Venturas a gente tem clientes que são da Inglaterra, clientes da Espanha, é, outro é um cara de Miami, e isso assim, uhum, manda um zap aí, né? Vamos falar aqui no é, WhatsApp rapidinho, aí faz uma uhum. ligação, faz o Zoom, é impressionante mesmo, assim, nunca tinha pensado. Pois é, isso é muita vantagem, assim, sabe? E eu acho que isso também, de alguma maneira, ajuda a gente a ter mais, eu vou usar a palavra que tá gasta, mas a ter mais empatia, né? E tolerância um com o outro, porque a partir do momento que tu se aproxima de pessoas que são muito diferentes de ti, que estão numa realidade muito diferente de ti, tu se conecta e entende melhor, né? E aí isso fica mais claro de por que a pessoa está fazendo, por que ela age do jeito que ela age. Será que, de repente, se tu estivesse no lugar dela, tu estaria fazendo isso desse jeito, né? Então, tem várias vantagens aí que eu acho que o mundo digital nos trouxe, tá? E aí, como a gente adaptou o nosso trabalho, né? Antes, a gente fazia muito... São alguns serviços que a gente faz, né? Então, a gente faz tanto os clássicos, né, de design gráfico, quanto site, logo, e também uma parte mais de consultoria, né? De entender um design de serviço, entender como comunicar a estratégia de comunicação de um negócio, ou a própria estruturação de um negócio, né? E aí muito focado nas novas economias, que é essa economia colaborativa, assim, não me pede para fazer o demonstrativo financeiro de uma empresa gigante de exportação e importação, que não é isso que a gente está falando, tá? Não são de Sim, pequenos são mais empreendedores. pequenos negócios, né? Microempreendedores. Isso, microempreendedores e serviço, né? Então a gente gosta bastante desses processos. E aí, assim, a gente começou a trabalhar com pequenos empreendedores e eu já fazia a facilitação gráfica, né? Então, registro gráfico de eventos e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar bastante com o Lucas e a gente montou a Céu Azul no sentido. A Céu Azul tem essa cara de estou olhando para o céu e estou tendo clareza de tudo que está acontecendo aqui. O céu está azul e eu compreendi o É que está sobre clareza, acontecendo. então. Sobre clareza, sim. É sobre clareza. E aí, clareza tanto nos processos, né, da facilitação de um processo, quanto a clareza visual, né? Então, a gente conseguiu juntar essas duas coisas na Céu Azul. E aí, agora, no momento online, né, a gente tem feito muito workshop, né, facilitação de encontros, né? Então, a Isso. empresa precisa fazer um team building, ou precisa definir a sua missão, repensar as metas do ano, né? A gente está, na semana que vem, vai fazer um workshop que o Lucas está liderando para algumas áreas da Claro, para entender quais são os OKRs, né? Então, a gente está sempre conectado também com essas metodologias, tipo Design Thinking, OKRs, Lean Startup, holacracia, né? Gestão horizontal. A gente trabalha em rede, né? Então, na Céu Azul sou eu e o Lucas como sócios, mas a gente é assim, o poliamor do profissionalismo, Total. porque, Total. porque a gente, né, assim, Estúdio Venturas pode estar conectado com o Céu Azul, que pode estar conectado com uma outra pessoa que trabalha sozinha, que pode estar conectado com. Então, assim, a gente. Esse trabalho da Claro a gente está fazendo em parceria com uma outra agência. Então, assim, a gente Sim. trabalha muito com outros profissionais, né? Porque a gente já sabe que na vida não fazemos nada sozinhos. Sim, e Então, eu acho que tem muito a ver isso também, né? De você estar conectado, vamos dizer assim, na grande aldeia, né? Tipo assim, a aldeia é, hoje em dia, essa aldeia é global. Então, tipo, cara, tô precisando de ajuda, me ajuda aqui e tal. A gente também aqui no Estúdio Venturas tem um pouco essa coisa de ter nós três, né? Nós sócios, eu, a Bia e a Gabi, como se fosse esse grupo âncora e um grupo de pessoas ao nosso redor que a gente, cara, vem pra cá, pô, preciso de um é, especialista, preciso de... Então as equipes são formadas por projetos, né? Isso ajuda muito. É, eu acho que tem um gancho bom na facilitação visual, que assim, quando você trabalha com muitas equipes e tudo mais, é muito importante você ter essas informações organizadas de tal forma que as pessoas conseguem chegar e falar, eu sei onde estamos e para onde vamos, né? Tá, sei como é. ajudar, né? Exato.
Exatamente. E aí, assim, esse modelo de trabalho em rede, né, que a gente chama, é um modelo que eu acredito muito. E aí, assim, nada errado com quem quer trabalhar, ter um emprego fixo, CLT, nem nada assim. Mas não é o meu perfil de trabalho, sabe? Eu gosto de poder trabalhar por projeto, eu gosto de poder estar trabalhando com equipes diferentes, de acordo com a demanda. Eu acho que eu entrego muito melhor desse jeito do que se eu tiver que cumprir um horário todos os dias com as mesmas pessoas, a mesma equipe, o mesmo negócio acontecendo todos os dias. Isso me cansa, entendeu? Então, eu gosto muito do frescor das coisas novas e do Do projeto dinamismo, né? do dinamismo. Frescor. Do dinamismo. E do início, meio e fim, sabe? Eu gosto disso. Eu não gosto de ter que fazer todos os dias a mesma coisa, sabe? Isso é muito, pra mim, acaba com a minha criatividade, com a minha motivação, sabe? Mas enfim, Sim. voltando pra... A gente estava falando sobre essa coisa de como você hoje em dia faz esses workshops, né? Tipo, por Isso. exemplo, que ferramentas você usa, como é que você tenta aplicar isso na sua vida profissional? Então, a gente tem usado muito o Miro, Miro App, né? Para Love poder it. fazer... a melhor coisa, né? Para poder fazer justamente esse ambiente online que todo mundo pode participar e que de alguma maneira fica visual, né? Então, isso ajuda bastante na nossa interação. E a gente também, como nós fazemos os painéis de facilitação visual e fazemos uma facilitação visual, assim, profissionalmente falando, né? Então, a gente tem iPad, né, para poder desenhar efetivamente. Então, é como se a gente estivesse desenhando no papel, só que aí no tablet, né, no iPad, para poder fazer esses resumos visuais. Então, tem algumas entregas, mas como tu estava falando, não precisa, a gente estava falando, não precisa aprender a desenhar para utilizar a facilitação visual, o pensamento visual para se comunicar, tá? O Miro, por exemplo, tu pode pegar vários ícones prontos na internet, pagando, tá? Com licença, ou pelo menos os de Aham. sites que estão disponíveis. Não roube o trabalho visual de amigos designers, gente. Então, Sim, isso é importante. tu pode pegar simplesmente ícones e montar um painel visual de acordo com o que tu ouviu, né? Ou somente com post-its, né? Ou então usar outros recursos disponíveis, né? De imagens já prontas na internet, porque na verdade tu tá fazendo uma costura, né? Isso que importa, não é o Isso. desenho em si, é essa costura entre o que tu tá entendendo. Então o digital deu essa possibilidade de a gente poder utilizar os recursos que já estão prontos na internet, não precisa aprender a desenhar, tu pode usar já ícones prontos e fazer essas conexões num Miro ou até no PowerPoint mesmo, sabe, para ajudar a comunicar. Mas a gente usa muito o iPad para poder fazer esse desenho, né, das informações. E aí mudou muito a dinâmica, sabe, Felipe, sabe o que foi o principal insight assim que a gente teve do registro visual, né, das palestras e Aham. tal, lives e tal? Quando a gente fazia num trabalho presencial, a gente estava ali desenhando no Flipchart. E aí, depois a gente colocava esse painel na parede e a pessoa decidia a hora que ela ia ir até o painel, ver aquele desenho e interagir com aquele conteúdo visual. Hoje em dia não tem como tu fazer isso. Tu tem que adicionar na agenda do evento quando a facilitação visual vai ser mostrada para todo mundo, independente de se a pessoa quer ver ou não. Então, essa Entendi. É quase como se relação... fosse uma apresentação em PowerPoint, assim, puf, toma. Exato. E isso é meio complicado, porque às vezes... O que acaba acontecendo direto? A gente está aqui falando no Instagram. A maioria das pessoas está nos assistindo pelo celular. Como é que eu vou desenhar, escrever um negócio e a pessoa vai ter que conseguir visualizar a letra, né, a fonte, né, um texto, no celular? E aí tem gente que está no celular, tem gente que está num laptop desse tamanho, tem gente que está num desktop gigante, tem gente... Cada pessoa está assistindo uma tela diferente, então as telas mudam muito. Interessante. E isso define... Aí, sei lá, ou então assim, o cliente vai mandar isso pelo WhatsApp depois. Cara, eu preciso saber para qual é o canal que eu estou desenhando. Cara, Porque perfeito. se não... Eu tava crente que o lado digital tava sendo super bem vendido, assim, cara, você consegue fazer isso, fazer aquilo e tudo mais, em comparação com o físico, né? Mas realmente, Uhum. assim, acho que o principal problema que a gente tem, acho que na hora de passar a informação é realmente o formato da tela num âmbito visual, né? E o É. que que você aprendeu disso, assim, tipo, de certa forma, a solução, melhor solução que você achou? A melhor solução que a gente tem entendido junto do cliente é
como a comunicação está toda fragmentada, né? E a gente está sendo bombardeado de comunicação o tempo inteiro, mostrar facilitação visual junto com palestra, junto com PowerPoint, junto com o chat que está rolando, é para pirar o coitado do usuário final e ele não vai assimilar porcaria nenhuma, então tu vai perder a força da facilitação visual. Então a facilitação visual para eventos, para palestras, ela está sendo mais como um lembrete depois, tá? Daquele conteúdo que foi falado. Então, primeiro que os eventos reduziram um pouco de tamanho, né? Tu não pegar 8 horas online de palestra é assim, querer matar a pessoa, né? Então não existe Sim. mais isso. Tu tem ali no máximo umas 4 horas, então reduziu o tempo. E aí o que acabou acontecendo a facilitação visual, ela tem mais tempo para a gente elaborar ela, né? Então a gente agora está fazendo digital. E aí a gente pode dar um acabamento melhor, caso a gente queira. Tem mais tempo para elaborar esse conteúdo. E esse conteúdo, ele é como um fechamento do evento, né? Então, ou então para divulgar em rede social, né? Ao invés de tu fazer um painel inteiro para tu colocar no Instagram que as pessoas não vão conseguir ler direito, tu faz um post carrossel, ou então gera um vídeo, porque no programa que a gente utiliza, que é o Procreate no iPad, ele gera sempre um vídeo time-lapse do processo de criação, de construção do painel. Pô, sensacional. Então, Sensacional. exatamente. Então, é legal porque a pessoa consegue ver como foi criado todo aquele painel. E aí já gera uma mídia diferente da estática, né? Então, já é um vídeo, né, a respeito daquilo. Então, a gente já fez eventos que, ao final do dia, a gente juntou todos esses painéis e botou uma música e as pessoas viram os principais insights, né, do que foi falado durante o dia inteiro. Aí é uma celebração, né? Eu vejo que agora a facilitação visual ela tá mais para o fim do evento e uma conexão de tô aqui agora conseguindo entender tudo o que foi falado, relembrando e fazendo essas conexões, né? E aí recebe também isso pelo WhatsApp, ou posta isso no Instagram, ou manda num mailing list, ou faz uma apresentação. A gente também tem mandado para o cliente, às vezes, o desenho todo desmembrado, né? Então, tu tem o painel, porque é uma coisa que a gente não podia fazer no papel, né? Então, tu tinha tudo desenhado e aí é isso. Eu quero pegar essa parte aqui do painel, eu não tenho como pegar. Agora a gente tem como, que ele exporta em Photoshop e aí a gente consegue, cada desenho é uma camada e se a pessoa quiser pegar aquele ícone e botar numa apresentação de PowerPoint, desdobrar aquele assunto de uma outra forma, ela pode, entendeu? Então, Caraca, então vocês basicamente pegam a imagem, conseguem vetorizar ela inteira e separar ela, tipo... isso. Toma aqui essa Isso. imagem, toma aqui essa informação, toma isso aqui. Foi Isso. ser uma super E entrega, o assim. vídeo também. Fragmentou muito, assim, sabe? Porque é isso, internet, né? Online, O digital. que eu vejo de cara é esse conceito da ubiquidade, né? Que é tecnologia em todos os lugares, assim. Então, tipo, É. você tem um iPad, você tem um celular, você tem um computador com diferentes tamanhos de tela. Você ainda faz um vídeo, né? Traz imagens. Então, tipo, é uma multiplicidade de mídias que parece que, na minha opinião, vocês estão usando super bem os recursos que você tem, né? Digitais, para conseguir garantir essa entrega, né? Eu imagino como deve ter sido desafiante no início formatar isso, né? Essa coisa do empreendedor, formatar isso como um serviço, né? Cara, a gente vai entregar É. um vídeo com uma imagem, com um troço quebrado já, blá, 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 blá. Tipo, Aham. o que a gente consegue fazer, né? Nossa, desafiante, assim. Isso. Iradíssimo, Não, cara. e é isso, né? Como tu falou antes, ferramenta tem um monte, né? Então, solução tem um monte. Eu tenho que saber qual é o problema que eu estou resolvendo. Então, no início Exato. também o que acontecia é que o cliente pedia tudo, né? Quero todas as opções. E não fazia nada, não sabia nem o que fazia com isso, né? Então, a gente começou a também se posicionar de uma maneira mais estratégica, dizendo, isso aqui funciona para isso, isso e aquilo. Porque senão o que acaba acontecendo tu vai pagar caro, porque tá bom, vou fazer tudo fragmentado, vou te mandar todos os desenhos separados. Tu vai usar isso? Porque isso dá um trabalho, entendeu? Então, Aham, tu aham. quer ou tu não quer? Se tu não quiser agora, não tem problema. E aí depois tu quiser, não tem problema, que depois a gente te entrega e faz um pacote para isso. Então, pensar também como a gente tá oferecendo isso pro cliente de um jeito que funcione para nós também, né? Porque senão toda vez tu vai entregar um monte de coisa pro cliente, o cliente nem vai usar isso tudo, entendeu? Então, saber qual é o problema que o cliente tem para oferecer algo que esteja de Eu lembro acordo que com essa demanda. na facilitação visual física, né, que a gente fez junto, a gente fez acho que 12 canvas, né, que era uma palestra de 12 de 2 dias, né, então a gente fez 12 canvas, foi bastante coisa.
E no final, o que que fica, né? Várias pessoas indo lá com o celular tirar foto, É, aquele material vira quase como se fosse um papel que é entregue na mão de uma pessoa que tem esse papel de secretário, a pessoa que organiza a ata, e ela deve, é. sei lá, jogar numa gráfica para tirar, Uhum. para fazer uma xerox, não é xerox, né? Como diz? Escanear Escanear. a folha e aí manda depois por e-mail para as pessoas, tipo, umas barreiras, né? Que hoje em dia talvez no digital facilite bastante, assim. É muito É. interessante ver a forma como vocês conseguiram desmembrar isso, né, da facilitação visual, de fato, na entrega desses projetos, assim. Muito Sim. legal. E aí, além disso, a gente tá também focando enfim, desde o início a gente queria fazer curso online e tá se comunicando com muitas pessoas e tal. Então a gente tá, pelo perfil da Céu Azul, falando muito para quem quer trabalhar com facilitação visual. A gente Pô, isso é resolveu ótimo. direcionar assim, 100% da comunicação do Instagram e do YouTube da Céu Azul para quem quer trabalhar com facilitação visual. E não é o cliente final, porque o cliente final ele está muito mais no LinkedIn, são outras maneiras que a gente tem de se comunicar. Porque quando o cliente final, que é quem está no corporativo, basicamente, está no Instagram, ele não está afim de ficar vendo coisa de trabalho, ele está afim de relaxar, de ficar de boa e tal. Então a gente começou Sim, a usar o perfil da Céu Azul muito mais para dar esses conteúdos, para oferecer conteúdo gratuito em relação à facilitação visual e principalmente o que eu quero fazer, que a gente fala, é disseminar a cultura da facilitação visual e fazer com que as pessoas possam viver disso, sabe? Ganhar dinheiro com isso. Porque a gente sabe que o design, né? Qualquer coisa que é visual, a fotografia, tudo mais, as pessoas têm uma dificuldade de valorizar. Eu não sei se elas têm sim. inveja porque a gente é criativo e aí elas acham que não precisam nos pagar Não, porque a não. gente já está feliz, Não, mas não, não. tem toda uma barreira, né? De, tá, isso é muito legal, mas como é que eu faço para ganhar dinheiro com isso? Porque, gente, senão Sim. isso não é sustentável, entendeu? O que adianta tu saber Cara, desenhar? isso é uma pergunta muito boa, assim, que é tipo, como é que você ganha dinheiro com a facilitação visual, né? Como é que você vende isso, caso você saiba fazer isso? Cara, eu sei fazer uns desenhos, eu organizo minhas ideias assim, É, sou bem, mas como é que eu aplico isso, né? E eu acho que a na Cela Azul, pelo menos, você deu alguns exemplos, né? Você pode fazer um team building de uma equipe, você pode se posicionar como uma espécie de consultor, é. né? Você pode se posicionar como uma espécie de facilitador, de fato, visual desse processo, né? Você Uhum. pode se posicionar como um designer gráfico que tem essa especialização, assim. Eu acho que no Rio de Janeiro, assim, principalmente, eu via pouquíssimas pessoas trabalhando com isso, né? Tudo bem que a gente tinha ali uma tribo bem fechada, mas ao mesmo Uhum. tempo eram poucas pessoas que estavam realmente trabalhando com isso de uma forma de negócio mesmo, né? Como você conseguiu formatar com a Céu Azul. Então eu acho que é muito maneiro essa coisa da formação, né? Formar mais pessoas interessadas nisso, É. criar uma espécie de grupo de apoio para quem realmente precisa, porque se eu fosse pensar assim, cara, quem que ensina desenho, né? Eu vou pensar, cara, Daniel Azulay, sacou? Tipo Uhum. assim, é a referência, né? Daniel Azulay. Então, como é que se torna referência dentro disso, né? Acho que vocês da Céu Azul têm aí um caminho belo pela frente, né? Desafiante também, no sentido de tentar se posicionar em relação a isso e mostrar para as pessoas como isso pode ser também algo rentável e sustentável, né? É. Não só viver disso, mas também incentivar que outras pessoas vivam isso também. Não, total. E exatamente o que a gente também aprendeu muito, né, nessas novas economias, na economia colaborativa, tem muito a ver com a paradigma da abundância, né? Então, Total. cara, a facilitação visual, eu fico assim, gente, tem tanta oportunidade no mercado, tem tanta possibilidade, porque assim, todo mundo tem problema de comunicação, todo mundo está criando projeto, Exato. então o tempo inteiro vai ter gente para trabalhar com facilitação visual e sempre vai ter demanda, porque não existe, não é escasso, não é um mercado escasso, ele é um mercado, na verdade, que só tende a crescer, sabe? A gente participou no início do ano de um bootcamp, as vantagens das coisas online, né? Eram vários facilitadores visuais do mundo inteiro. E aí é muito legal, né, ver a galera da gringa dizer quais são as tendências, o que tá rolando, não sei o quê, nananã. Sim, claro. E aí eles estavam dizendo que a visão que eles estavam trazendo a gente está hoje
no que foi o início do Design Thinking. Daqui a 10 anos, todo mundo vai estar sabendo o que é facilitação visual, todo mundo vai estar trabalhando com isso, vai ser uma assim, coisa comum. Então, a gente está no início desse processo em relação ao pensamento visual, à facilitação visual, porque é uma coisa super útil e que tem muito mercado para crescer. Então, é o momento de trabalhar com isso, gente, desenvolver, porque assim, tem abundância para fazer o negócio acontecer, sabe? Sim, cara, boto super fé. Acho que tá aí, né, o farol, você já botou esse farol aí com a céu azul de tipo, cara, é por aí, né, mais ou menos isso aqui talvez seja o futuro e eu acho que realmente tem bastante espaço para isso, né? Se a gente está pensando aqui no contexto de pandemia, equipes remotas e empresas gigantes realmente transformando 100% remoto, como é que a informação passa, né? Como é que a construção de coisas acontece, então eu acho que tem espaço de sobra para explorar, né? No sentido de descobrir e se aventurar e tentar novos formatos, assim. Mas fico feliz de ver que você, né, e o Lucas já conseguiram achar um bom formato na hora de entregar isso para uma pessoa, porque acho que esse é um dos maiores dificuldades, né? A pessoa realmente perceber o valor na hora de você entregar um serviço, né? Caraca, olha só, ganhei um vídeo, não sei o que lá, pô, tá ótimo isso aqui, eu vou usar isso aqui para tudo, né? É isso. A gente está chegando aqui nos nossos últimos 5 minutos, né? E normalmente é um momento que a gente pede algumas coisas suas, principalmente, sei lá, um livro para indicar, um site para seguir, um grupo de pessoas que as pessoas que estão vendo possam buscar mais informações sobre. E depois você manda para a gente tenta também botar nos stories aqui, falando, olha, recomendações, tal, da Céu Azul. Então, isso, né? Lugares para seguir, coisas para ir, depois eu te peço outra coisa. Mas fala aí. Tá bom. Eu acho que o livro que eu mais indico é o Reuniões Visuais, do David Sibet, que depois eu posso até pegar. Ele tá aqui, mas tá... Tá escondido. Aqui. Não, tá aqui, tá aqui. Ele é bem básico e para quem quer começar a trabalhar com isso, vale bastante a pena. Ele não é tão caro assim, sabe? Ele fala muito. E esse foi o tiozinho dos anos 70 que começou o processo todo. Então, vale muito a pena saber a história dele, entender mais sobre isso, assim, sabe? E bom, eu super indico o David Sibet. A gente da Céu Azul está produzindo conteúdo diariamente aí, trabalhando, falando sobre facilitação visual, pensamento visual, né? E como ganhar dinheiro com isso. Então, a minha dica é seguir a gente. A gente tem tanto no Instagram... Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, arrasta pra cima. Link na bio. Quem diria? Sim, eu falo isso agora. Tem que falar, faz parte. Então, a gente está produzindo conteúdo aqui para o Instagram e também no YouTube. E legal. Deixa eu ver, tu pediu... acho que é isso. Mas isso mesmo, assim, por exemplo, a Céu Azul hoje em dia tem esses canais, né, que já são canais onde você está falando constantemente sobre isso. Esse livro é uma excelente indicação. E o que pipocar aí de vier na sua cabeça também joga pra gente, que acho que esse livro aí já é quase que uma bíblia, assim, né? Eu lembro que eu tinha um parecido que era Tornando Reuniões Visuais, uma coisa assim, que era um livro também lateral e tal. E ele falava muito sobre isso, né? Sobre, tipo, então desenha, tenta trazer imagens, né? Tenta trazer essa coisa da montanha. Foi onde eu tirei mais ou menos a ideia da montanha, quando eu estava estudando sobre isso. Tem uma dica para quem quer se inspirar diariamente. Tu pode seguir hashtag. A hashtag é muito boa. Seguir a hashtag Visual Thinking, hashtag Visual Facilitation, hashtag pensamento visual em português e inglês. E aí seguir essas hashtags vale muito a pena porque tu vai recebendo conteúdo inspirador diariamente. E como é uma comunidade pequena ainda de facilitadores visuais e pensadores visuais, todo mundo se conecta, sabe? Todo mundo usa essas hashtags, que é diferente de usar a hashtag TBT, que tem milhares, milhões de posts. Segue as hashtags, que é o que a gente usa também nos posts da Céu Azul, que aí todo mundo começa a entender quem é essa patotinha aí do design. Eu sou apaixonada por arte generativa, né? E aí eu sigo a hashtag arte generativa. É incrível os trabalhos, assim, tipo... É muito inspirador mesmo. Uma boa ideia é seguir hashtags, assim, ao invés de seguir pessoas, né? Pelo menos. Pra mim foi muito mais sentido usar o Instagram dessa forma. Em segundo lugar, é indicar alguém pra gente entrevistar também, né? Dessa forma, alguém que você acha interessante da gente falar na sequência, né? Tipo, tem algumas pessoas já marcadas mais pra frente, mas alguém que a gente possa entrar em contato pra entrevistar.
Eu indico o Vini, o Vinícius de Paula da Deca. A gente também está trabalhando aí com eles num outro projeto pro Boticário, que a gente também já fez trabalho Sim, a juntos. gente fez trabalho para eles. Exato. E então eu super E indico. Vini, Ai, desculpa, então, deu uma travada aqui para mim. show para mim também. Então, super indico o Vini, ele tá aí também nessa. Putz, eles estão assim voando na facilitação de processo, facilitação digital online de processos. Eles fizeram no ano passado um kit assim que salvou muita gente, um toolkit de facilitação, né, de processos online. E vale muito a pena seguir a Deca, eles estão gerando bastante conteúdo também interessante, então indico o Legal. Vini. Falar com ele. Amigo, próximo. É, Show. Algo mais? show. Alguém mais? Acho que o Vini é o que veio primeiro à cabeça, então Tá valendo. é Então a gente está isso. caminhando aqui para os nossos últimos 2 minutos. Eu queria te agradecer de coração por ter Ah, chegado, por ter vindo, por ter participado. foi muito É bom. sempre bom te ver, né? Mesmo na distância aqui, tu, pô, tá em Lisboa agora, você tá no Rio de Janeiro, eu acho. Sim, Então, mesmo na distância, assim, a gente conseguir se conectar e trocar figurinhas sobre isso, pra mim, é uma dessas belezas, né, da globalização, assim. E, cara, exato. vamos fechar, vamos fazer coisas juntos, né? Vamos ficar cada um no radar do outro, que a Céu Azul possa apoiar o Estúdio Venturas, e que o Estúdio Venturas Sim, possa apoiar a Céu Azul, seja como for, né? A gente tem as nossas especialidades, que é a parte mais de web design e branding, e você tem essa coisa da facilitação visual, e mais essa parte da consultoria mais bem estruturada, parece. Então a gente pode trocar muita figurinha sim, eu acho, e fico muito feliz de verdade da gente ter conseguido fazer essa ponte aqui, porque é aquela memória de 2015 que aham, vem para uma gota de água nesse oásis, né, das conexões meio efêmeras, né? Achar uhum. conexões boas assim é muito legal. Pois é, muito interessante, né? Porque é uma jornada, né, amigo? É uma jornada. Então, é isso. Também, para mim, esses momentos assim de conversa, né, de palestra, não palestra, mas conversa, né? Eles Sim. também são muito celebrativos, assim, né? Dessas reflexões, a gente tá aqui trocando, porque é engraçado que a gente tá aqui falando sobre coisas profissionais que a gente não vou te marcar uma call para falar sobre isso contigo, né? Então, Uhum. é legal poder fazer isso para amplificar também a visão dos outros e celebrar essa história aí até o momento, né? Sim, o Estúdio Venturas realmente, assim, essa coisa da. Quando a gente cria um negócio, né, ou um empreendimento, ou uma iniciativa, eu gosto muito de fazer com ela o que a gente tiver a fim de fazer, né? E essa coisa É. das lives foi muito isso, assim, cara, vamos entrar em contato com nossos amigos, vamos entrar em Uhum. contato com as pessoas que a gente sabe que estão aí na luta também como a gente, e vamos trocar figurinha, ver o que as pessoas estão fazendo, o que que a gente está fazendo, como é que a gente pode se relacionar, e quem sabe oferecer algum conteúdo que seja relevante para as pessoas que seguem, né, que acompanham. Uhum. Então, assim, Sim. acho que a missão foi cumprida. Obrigado por isso e vamos seguindo junto, já da forma que puder. Sim, muito obrigada. Foi muito, muito, muito especial. Legal. Adorei. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.